pergunta aqui no Twitter, acho que não ficou claro para algumas pessoas. A Marina vai continuar com os programas sociais atuais? O Bolsa Família vai continuar existindo? Eu acho que sim, acho que a ideia da terceira geração é exatamente o passo seguinte. O passo seguinte é baseado e dando continuidade a tudo que está sendo feito. Eu acho que é simplesmente uma maneira de aproveitar melhor tudo que, toda a política social que existe, né? Tem uma pergunta aqui do Felipe Rangel, que ele diz, essa reinserção não poderia passar por parcerias com a iniciativa privada? E já fazendo um link com uma segunda pergunta aqui do Antena Viva, que, enfim, do Eric, que ele pergunta se não poderia se juntar com cursos do Senai, por exemplo, nas escolas. Eu creio que sim, eu não vejo por que não. Eu acho que, desde que é a ideia, por todos os programas sociais que existem, todos os programas que permitem inserção, todos os programas que permitem capacitação, potencialização de capacidades, suprimento de necessidades, né? Olhados de uma maneira integrada, eu acho que essa é o eixo central da ideia, né? Quer dizer, eu acho que na verdade, isso não é, na verdade, uma opção. Isso é necessário. Quer dizer, porque a ideia toda desse agente é que ele vai na família, mas não é para levar à família os programas federais que existem naquela localidade, ou os programas estaduais, ou os programas municipais, ou os programas do terceiro setor. Na verdade, ele vai levar para aquela família toda a oferta de serviços sociais que existe naquela comunidade, incluindo aí tudo que é oferecido pelo Sistema S, tudo que é oferecido pelas organizações do terceiro setor. Agora, isso vai envolver uma cooperação entre os níveis de governo e o setor privado e o setor público, porque, como a gente já falou antes, esse agente ele tem que ter a capacidade de inscrever aquela família no programa. Então, se tem uma ONG que tem um programa de creche, tem uma ONG que tem um programa que é uma convivência para um local de convivência para idosos, tá certo? Esse agente vai poder matricular crianças nessa creche e nesse centro. Então, em certo sentido, o setor privado dessas ONGs, elas vão perder parte do controle do processo de seleção dos beneficiários. Porque se esses beneficiários não forem selecionados de uma maneira integrada, você nunca vai conseguir integrar a política social. Então, no fundo, isso vai ser a solução última para a integração. Mas não existe integração se você não, todo mundo não abrir mão um pouco do seu poder de escolher os seus beneficiários. Cada um escolher seus beneficiários, não tem integração de política social. Esse agente vai integrar a política social, mas para isso outras pessoas vão ter que abdicar, vão ter que estar preocupados em produzir um bom serviço e deixar na mão desse agente escolher quem vai ser o beneficiário. De que maneira seriam integradas as realidades locais, né? Que a gente viu na reportagem que o Brasil tem realidades diferentes em diferentes regiões do país. De que maneira isso seria trabalhado? Você não tem as diferenças regionais, elas têm duas dimensões. Quer dizer, tem uma que, vamos dizer, as necessidades, vamos dizer, no Nordeste você vai ter uma necessidade de acesso à água que você não tem em Santa Catarina. Então os programas são diferentes. A outra questão, então, os programas serem diferentes, é perfeitamente consistente com tudo isso que nós estamos falando. Que já são, né? Que eles já são, etc. A outra questão, que é a mais grave no Brasil, é o fato que você precisa ter muito mais programas e muito mais recursos nas áreas que mais precisam, né? Então, mas isso na verdade tem pouco a ver com a terceira geração, tem a ver com a ideia do Brasil ser mais solidário e garantir que a política social vai mais, com maior intensidade nos locais que mais precisam. Essa questão do foco é interessante, né? Porque a outra dimensão também, você partindo do suposto que você tem nome e endereço de quem são os potenciais usuários dos programas, e você tendo o acesso ao perfil de cada família e de cada indivíduo da família, você pode direcionar o atendimento da sua necessidade e da sua potencialidade, com programas específicos, né? Programas que já existem na região e programas que precisam ser trazidos para a região, né? Então você vai integrando e moldando, né? Construindo. Voltando à questão
da relação com o setor privado, saiu ontem uma notícia muito interessante que eu até gostaria de perguntar para vocês, que é justamente o Bill Gates e o Warren Buffett lançaram o Giving Pledge, que é o compromisso de até agora 30 bilionários de doarem metade das suas fortunas para causas sociais, para fundações sociais. E por que aqui no Brasil as doações pessoais, das fortunas pessoais são tão baixas? Eu acho que tem uma série de fatores, tanto cultural, dos nossos ciclos não tem essa cultura de doação tão grande quanto tem em outros países, mas também tem uma política de Estado. No Japão, tem uma taxa sobre a herança de 70%. Então, nos Estados Unidos é de 47%, ou seja, tem uma pressão do Estado para que os indivíduos doem, seja no fim da sua vida, ou seja durante a sua vida, boa parte da sua fortuna para causas sociais. Acho que essa é uma coisa que ainda falta muito no Brasil. Sim, o empreendedorismo social faz parte das diretrizes, inclusive, acho que a gente já avançou muito programa da Marina. A gente avançou muito em termos de investimento de empresas, criação de grandes fundações como o GIF, como a Brinc, mas as doações das fortunas pessoais ainda são muito limitadas aqui no Brasil. E acho que essa iniciativa que está acontecendo no mundo devia pegar aqui também. Tem uma questão tributária importante por trás, mas eu não sei se esse é um assunto. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem, e na legislação tributária, incentivos e estímulos e descontos de pagamento de imposto de renda se você fizer essas doações. Né? Qualquer um pode fazer dentro de determinados limites, mas nós não temos isso. Para mim, essa questão das doações, eu acho que ela é importante, eu acho que a gente precisa pensar numa questão de regulamentação das grandes fortunas, mas para mim, eu avalio muito também a questão do comportamento empresarial. Acho que, além disso, acho que vale um pensamento aí, acho que como política, de como é que a gente monitora mais o que as empresas estão fazendo, né? Acho que em relação a cumprimento, assim, de cotas, a qualificação dos seus funcionários, a não poluição, ao respeito à comunidade onde ela está impactando. E hoje você não tem essa fiscalização muito próxima do governo. Empresas ainda fazendo contratação de mão de obra escrava. Isso é um absurdo no Brasil, você ainda tem mão de obra escrava. Então, acho que, além da doação, acho que tem uma questão de fiscalização da atuação da empresa que acho que a gente precisa pensar aí para um Brasil de futuro.